costuma fazer bem. Iniciamos agora a nossa oração da manhã, neste dia 4 de novembro, quarta-feira. Costuma fazer bem rezar, como canta a canção. Porém, nós sabemos que não só costuma, como de fato faz bem rezar sempre. Nunca podemos faltar com este compromisso para com Deus, porque na oração nós crescemos no amor a Deus e precisamos de fato amá-lo sobre todas as coisas. Hoje nós pedimos a intercessão de São Carlos Borromeu, o santo celebrado neste dia, que você encontra um vídeo no canal do YouTube chamado Padre Alex Nogueira, contando a vida de São Carlos. Você também, neste mesmo canal, acompanha todos os dias o programa chamado Boa Noite, Meu Jesus, onde nós terminamos o dia rezando com você e lhe abençoando. Iniciemos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Ouçamos agora com atenção a palavra do Santo Evangelho. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 33. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar, e todos os que virem isto começarão a caçoar dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com o outro não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este Evangelho nos ensina quais são as exigências de alguém que quer seguir a Jesus Cristo. E estas são de muita renúncia. Em primeiro lugar, com relação à família e àqueles que são mais próximos. Aqui na leitura, nós ouvimos: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, sua mãe, e aí vai citando vários outros familiares. Esse desapegar significa amar menos. Em primeiro lugar, nós amamos a Deus sobre todas as coisas. E por causa de Deus, nós vamos amar toda a nossa família, o próximo. Vemos na pessoa do outro a imagem e semelhança dele. Mas para vivermos com Jesus, nós temos de nos planejar, é preciso projetar. Aqui há 2 exemplos dados por Jesus. Alguém que vai fazer uma construção precisa calcular os gastos e saber se terá dinheiro e possibilidade de construir até o fim. Quem vai guerrear precisa saber se tem um número suficiente de soldados para aquela guerra. Assim, nós também, que queremos construir o edifício espiritual em nossa vida, temos de nos preparar. Um dos pontos é lutar contra o pecado, assumir a vida da graça de Deus, pedir os dons e virtudes que nos são necessários, e diante disto ir construindo nosso edifício espiritual, sempre contando com a graça de Deus,
mas para isso precisamos saber tudo aquilo que é necessário, o abandono, o desapego, para que sejamos livres para Deus. É assim que vamos nos projetando em nossa vida espiritual, sabendo quais pontos vamos sacrificar, quais pontos vamos renunciar para poder crescermos com Jesus. Na família, os pais se sacrificam para que seus filhos cresçam, tenham boa educação. Assim também nós nos sacrificamos para termos uma vida espiritual fecunda com a graça de Deus e com Jesus. Quem quer seguir a Jesus precisa tomar a cruz e ir à frente com esperança e com fé. Rezemos agora as orações deste dia nas intenções que você apresenta. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor Jesus Cristo esteja contigo para te proteger, esteja à tua frente para te conduzir e atrás de ti para te guardar. Olhe por ti, te conserve e te abençoe. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Nesta quarta-feira, fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Abençoado dia a você e sua família. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de São Carlos Borromeu, grande bispo que atuou naquilo que é a verdadeira reforma da Igreja do Concílio de Trento. São Carlos Borromeu está ligado também à criação de centros de estudo para a formação de sacerdotes, os seminários, a reforma do clero, tudo isso muito importante e uma mensagem especialíssima para os nossos dias, em que vivemos uma crise eclesial que, no fundo, é uma crise clerical, ou seja, uma crise dos sacerdotes. E vem muito oportunamente esta memória de São Carlos Borromeu para ser uma luz que ilumina o Evangelho que nós hoje iremos meditar. O Evangelho fala daquilo do preço que nós devemos pagar para seguir a Jesus. Ou seja, isso vale para os sacerdotes, para os seminaristas, mas vale para você também. Vamos ver o que é que o Evangelho nos diz. Veja, Jesus diz: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Vejam, Jesus está dizendo que existe um preço para pagar e seguir. Veja, se ele está falando isso em geral para todos os discípulos, podemos imaginar o que é que ele não diz para os apóstolos. Sim, porque havia, entre aqueles que seguiam Jesus, dois grupos. Os discípulos em geral e depois os 12, aqueles que ele escolheu. E os 12 deixaram tudo. Deixaram
pai, mãe, mulher e filho, casas e campos, para seguir a Jesus. Isto é o sacerdócio católico. O sacerdócio católico não é um grupo de funcionários, de pessoas que trabalham, quem sabe, 8 horas ou até menos do que 8 horas por dia e depois vão cuidar de suas vidas. O sacerdote católico é alguém que deu a sua vida. E isto porque o sacerdote é chamado a ser sacramento. Sim, é um homem sinal. Um homem que é sinal desta dedicação e desta entrega que deve ser vivida por todos os discípulos de Cristo. Então, vamos lá. Vejam o que o Evangelho nos diz. Nos diz que nós precisamos nos desapegar para amar Jesus, mais do que todas as outras coisas. E se não fizermos isso, não somos dignos de ser discípulos de Cristo. Como é que se faz isso na prática? Bom, na prática, o que nós devemos entender é que tudo nós devemos amar por Cristo, com Cristo e em Cristo. Cristo é a causa final, é a razão de ser de nossas vidas. Isso é amar Deus de todo o coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Ou seja, dar-se inteiro, dar-se todo ao tudo, sem se fazer partes, como dizia Santa Teresa d'Ávila. É importante que a gente então veja que se eu amo as coisas, devo amá-las por esta causa final, por esta razão de ser, por este sentido que é Cristo. E, portanto, se tem algo que eu não posso amar em Cristo, é algo, então, que eu não posso amar. Eu só posso amar as coisas se eu puder amá-las em Cristo. E essa é a maravilha. Essa maravilha de nós sermos discípulos de Cristo, essa maravilha de nós sermos sacerdotes. O sacerdote é um homem, seja padre, seja bispo, que é chamado a viver em público este grande amor. Tudo amar, por Cristo, com Cristo e em Cristo. São Carlos Borromeu foi um exemplo luminoso de quem viveu isto com uma entrega, um zelo pastoral pela salvação das almas, a todos amando, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Que Deus nos dê essa humildade que deu a São Carlos Borromeu, o lema dele era esse, humilitas, para enxergarmos este ensinamento. Sim, porque eu sei que isso faz muita gente espernear. O que Padre Paulo Ricardo está apresentando, isso é um radicalismo, não é assim. Mas não vamos ser radicais no amor? Nós vamos dar-nos somente em parte? Não. Precisamos dar-nos todo inteiros. Dar-se todo al todo, sin hacerse partes, diria Santa Teresa, sem dar pedacinhos somente. Deus nos quer inteiros, porque é que sejamos plenamente felizes. Então vamos amar tudo, em Cristo, por Cristo. E é nele que nós vamos a Deus, dando glória e vivendo uma vida como a dos santos. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.